Olá, seja bem-vindo a mais um episódio do Bitalk Podcast. Lembrando, é o nosso podcast que é baseado em 3 pilares: comunicação, vendas e empreendedorismo. Se você comunica algo, vende ou empreende, seu lugar é aqui. O episódio de hoje a gente vai falar sobre um tema muito interessante, muito atual e que todo mundo pratica ou não. E agora, antes de eu falar esse tema, eu vou apresentar primeiro os nossos dois convidados. Felipe, Bruna, sejam muito bem-vindos ao Bitalk Podcast. Se apresentem por gentileza, contem um pouco de vocês, o que vocês fazem e a gente inicia esse bate-papo. Estou muito feliz de estar aqui. Obrigada pelo tempo, pela disponibilidade. Então, meu nome é Bruna, tenho 41 anos, não tenho vergonha de falar a minha idade. Muito Tenho bem. muita satisfação de falar que eu cheguei aos meus 41 anos. Sou menina, mulher, filha, esposa, né? Sou enfermeira de formação. Hoje atuo como analista de treinamento num grupo de maternidades aqui da capital, de São Paulo. Sou uma pessoa apaixonada por comunicação. Na verdade, eu gosto muito de falar, então eu tô no lugar certo. Isso mesmo. Então, eu gosto de me comunicar, tenho uma facilidade muito grande de me conectar com as pessoas, né? Então, se fosse falar muito de mim, assim, seria uma pessoa que gosta muito de se comunicar. Muito bem, muito bem. E aí, Felipe? Bom, meu nome é Felipe, tenho 33 anos. Hoje, atualmente, trabalho na área de planejamento e sou personal fight, né? Hoje dou aula de lutas e trabalho paralelamente junto com parte de planejamento de compras em um hospital. E, assim, estamos aqui para aprender um pouco sobre a comunicação junto com a minha esposa. Sou um filho, sou crente, sou cristão, crente em Deus. E tudo isso eu vim aqui para evoluir também junto com o Bento, né? Muito bem, legal, legal. Muito bem-vindo, Fê. Muito bem, vamos lá. Bruna, aliás, antes disso, conta pra gente como é que é personal fight e planejador, como é que fala? Como é que você falou? Planejamento de compra. Planejamento de compras. Como é que você linka uma coisa com a outra? Você já trocou sem querer alguma coisa assim? Ah, Tipo, quis dar um chute num fornecedor ou alguma coisa assim, Fê? Não. com certeza. Não, mas isso tanto me agrega, né, pessoalmente, como controle em estresse, ansiedade. Então, a luta sempre me agregou nessa parte de negociação, de ambiente, de postura. Então, eu sempre consegui agregar tanto a parte de administração como a parte de lutas. Então, isso me agrega bastante no meu dia a dia. Pô, que legal. Que legal ouvir isso. Muito bom, muito bom. Então, Bruna, conta um pouquinho pra gente então tua história. Você é enfermeira de formação, é isso? Isso. O que você queria Com ser muito orgulho. quando. O que você queria ser quando você crescesse? Você queria ser enfermeira? Já não? Essa paixão surgiu quando? Como é que foi isso? Eu acho que aconteceu, mas acho que eu já tinha uma vocação desde pequena. Eu tinha uma boneca que eu amava de paixão, bebê mamadinha. Eu nunca esqueci dessa boneca que eu ganhei, assim. Queria muito essa boneca, com muita dificuldade minha mãe me deu. Então eu já tinha uma coisa do cuidado muito forte. Então eu só brincava com essa boneca. E aí, num dado momento, aí agora vai entregar a minha geração, eu peguei um Walkman e comecei a colocar no coraçãozinho dela, para escutar o coração dela. Aí, então foi uma coisa que foi caminhando mesmo. Então, quando eu vi, eu gostava do cuidado e talvez estivesse caminhando para a área médica. Então, eu tinha uma coisa de, eu quero escutar o coraçãozinho dela. Então, Uhum. e aí fiquei com essa boneca até toda a minha fase de infância. Eu cresci, tive a oportunidade de fazer um colegial técnico, então fiz patologia clínica, porque eu já Nossa. vi que eu queria a área da saúde, mas aí eu estava muito em dúvida entre seguir na área de medicina, biomedicina ou enfermagem. Aí Uhum. nessas feiras de profissão, essas feiras que acontecem nas escolas, eu assisti uma palestra de uma médica, de uma enfermeira e de uma biomédica. Aí no meio do caminho, eu já fazendo estágio na área de análises clínicas, que é laboratório, Sim. eu falava, mas eu tô vendo uma lâmina, eu quero ver o paciente, eu quero ver a pessoa. Então já tinha ali um lado meu já de ir para a área de biológicas barra humanas. Então, quando eu assisti a palestra da enfermeira, nunca vou esquecer o nome, Cibele, uma pessoa que eu tenho um baita carinho.
eu falei, é isso que eu vou seguir. Então, foi decisivo para mim, né? Até hoje meus pais falam, por que você não fez medicina? Por que você não seguiu a área médica? Você também teria sido uma ótima médica. Não sei, eu tinha uma questão do cuidar muito forte. Uhum. E já começava com as minhas bonecas, então... Quando eu ouvia a enfermeira palestrando, eu falei, é essa carreira que eu quero seguir, a enfermagem que eu quero fazer. E fui muito feliz, né, na área assistencial. Então, sou formada há mais de 20 anos e não me arrependo. Uma carreira que me transformou como pessoa e que me levou até a área de desenvolvimento, a área de educação. E que me fez me apaixonar por comunicação, que a comunicação é inerente. Então, eu usava ela muito na minha profissão. Uhum. Então, a enfermagem para mim foi um divisor de águas. Não me arrependo. E tenho vários assim, muita história para contar dentro da enfermagem. Foi uma carreira que me trouxe muitos desafios, muitas dores. Trabalhar com sofrimento, com morte. Então, foi uma carreira que me trouxe, que me fez amadurecer muito cedo. Eu entrei na faculdade com 19 anos, 18 para 19. Então, a enfermagem, de repente, eu falei, opa, né, como assim? Eu vou cuidar, eu tenho que... estágio, hospital, é a vida de uma pessoa. Então, eu tive alguns desafios aí no meio do caminho, pela própria imaturidade profissional, maturidade de vida. Então, a enfermagem me mudou muito como pessoa. Muito, E existem muito. algumas profissões que a gente fala que, né, mesmo olhando de fora, quando a gente não exerce, que tem coisa que é dom, né, meu? Que não é brincadeira. Quando você fala dos cuidados, tudo, lógico, a gente pensa em alguns exemplos mais, como é que eu posso dizer, mais... Poxa, aquela pessoa que tá acamada, você tem que dar o banho na pessoa na cama, por exemplo, né? Sim. Tem isso também. O cuidar é muita coisa, mas assim, tem toda a parte técnica que você aprende e desenvolve, mas é dom também, né, cara? O cuidar é... E num dado momento eu voltei para casa e falei, mãe, será que é isso que eu quero? Então, o primeiro paciente que morre nas suas mãos, o primeiro corpo que você vê aberto, aquilo te marca, você volta para casa e fica pensando na história a vida ali envolvida. Sim. Então, a gente se envolve emocionalmente, não tem como, a gente se conecta com aquela família. Então, foi uma carreira de muita entrega, né? Fisicamente, mentalmente, emocionalmente. Não foi fácil, né? O desgaste físico é enorme, mas ela me trouxe muitas coisas boas, inclusive meu marido, né? Foi lá no hospital que eu conheci É ele. isso que eu queria saber. A gente vai seguir dentro da enfermagem até a gente chegar no desenvolvimento e no ponto principal aí do nosso papo. Mas como que você conheceu seu Felipe Adriano Garcia? Foi uma história bem... Foi muito... não é à toa que a gente fala, né? A pessoa às vezes está do seu lado e você não quer enxergar. Então, eu já atuava num grande hospital aqui da capital, já trabalhava na área de treinamento, então eu fiquei 5, 6 anos na assistência, trabalhei como enfermeira assistencial, depois fui supervisora, e depois fui para a área de educação, né? Então, a área da educação me chamou. Então, eu já atuava na área de treinamento e desenvolvimento, e num belo dia, eu trabalhando, chega um estagiário de remuneração. Eu trabalhava no RH, então a educação ficava dentro da caixinha de RH. Então, chegou um estagiário lá, dos seus 18, né, amor? 18, 19 anos, e nós temos uma diferença de idade, né? Eu sou mais velha que ele. Um estagiário que não me chamou a atenção, um estagiário, né? Então, enfim, a área de cargos e salários trabalhava do lado da área de treinamento, DP, seleção, todos esses nichos eram todos próximos dentro da sala. E assim, obviamente, a gente se cruzava na copa, ele ia almoçar. Oi, Fê, bom dia, tudo bem? Você tá bem e tal? Ele chegava por mim, chegava na minha mesa, às vezes fazia uma massagem nas minhas costas, assim, né? Você tá bem, Bru? Tá, mas assim, não havia nenhum interesse, nenhuma atração, nada disso. E aí o tempo passou, ele mudou de área, ele foi para um outro prédio, eu continuei lá e nós nos encontrávamos nos bastidores, elevador, festa da empresa. E aí eu olhava, oi, Fê, mas assim, eu tinha também os meus preconceitos e escolhas de que, homem mais jovem, essas bobagens que a gente se conta. Só uma pergunta, desculpa eu te cortar. Claro. Você falou lá da massagem, lá atrás, que não tinha interesse nenhum. Aí eu pergunto pra você, tinha interesse, Felipe? Não tinha no começo. Na época, no começo não tinha. Mas por questão que ela sempre foi muito carinhosa com todo mundo, ainda mais com o estagiário.
E assim, também não tinha interesse no começo, né? O interesse surgiu depois de um bom tempo, né? Porque foi por parte dela que começou Ó, o relacionamento. Por um comentário no Instagram, né? Foi uma foto sério? que é o nosso marco. Porque eu tinha tido uma decepção amorosa, tava em casa, assim, na bad, não, acho que tinha o Instagram na época, mas não tinha o WhatsApp, eu não lembro. Acho Não que sei. tinha, mas E aí ele postou uma foto na piscina, assim, né, todo fitness. Eu falei, É. nossa, hein? E curti, pus um coraçãozinho e coloquei no comentário. Nossa, hein? Nossa, hein? E aquela foto, eu falei, mas como, né, amor? Ela é a Bruna, né? Nossa, né? eu vi que houve interesse, né? Resolvi trocar, né? Tentar ver qual que é o interesse, né? Do Nossa, né? Nossa, o quê, né? comentário, Então, nossa, o quê, né? E aí a gente começou Começamos a conversar, né? Aí surgiu o interesse mais. Sim, aí um dia eu tava num barzinho, fazendo um happy hour, aí eu sabia que ele treinava numa academia ali próxima da Paulista. Aí falei, ah, eu vou uhum. chamar ele para ele me acompanhar até em casa. Eu ia dormir na casa da minha irmã, né, vida? Aí eu falei, ah, eu tô indo lá na minha irmã, você não quer ir junto comigo? Eu não queria ir sozinha. Aí ele todo, né, vamos. Isso foi em 2000 e... Nós nos conhecemos em 2012, que foi Uhum. quando ele veio para a área de RH. Mas essa conversinha, essa aproximação foi só em 2016. Olha. E aí, em 2016, aí nesse encontro na rua, assim, de levar, a gente acabou, nós ficamos 2 anos só, assim, não foi um namoro, que eu ainda tinha a questão dele ser mais jovem, enfim, né, outras questões, e nós ficamos 2 anos juntos, mas não namorando, só ficando e saindo, né, vida, mais nada. E aí ele começou a dar aula para mim. Então acho que o que também nos conectou é que eu fui a primeira aluna dele, Ó, muito né? Então, bem. e aí foi daí que eu falei, faz disso um negócio, você tem a formação no Olha Muay que legal. Thai. Já fui atleta, né? Ele Já já gostava de tinha. passar. E eu sempre gostei de estar treinando e passar saúde, demonstrar técnica. E o Muay Thai trouxe muito essa parte de me desenvolver tanto pessoal, né? Que comecei a dar aula, né? Aí eu Isso. comecei a dar aula para você lá no seu prédio. Aí comecei a aumentar meu leque de alunas, né? Pô, Foi legal, daí que legal. começou o lado dele, professor, personal, foi... E eu incentivei, falei, bora lá, vamos fazer, alia o prazer, a satisfação que você tem com o esporte e Surgiu, começa comigo, vamos lá, Uhum. né? E aí a gente foi se conhecendo melhor, nós surgiu o fomos interesse nos... da educação física também. Eu fui me Isso. formar em educação física. Ah, Aí a legal. gente foi, As foi coisas foram trabalhando nisso. caminhando juntas Isso, e... como segunda opção, né? Exato. E hoje eu tenho um amor tão grande pela educação física, hoje tá muito em alta, né? E demonstrar saúde, praticar saúde, hoje é o que me motiva muito, Uhum. me motiva Isso. bastante. E aí, E ela aí foi um início de tudo também para mim, né? foi, Foi minha foi. primeira aluna e até hoje a gente tá junto, né? Sim, foi Treinamos juntos. uma história muito. Foi um presente. Ele é um presente de Deus, com certeza. Muito bem, Foi muito bem. nós nos conectamos e aí eu vi que não tinha esse negócio de idade, de. Enfim, aí veio pandemia, aí foi também a decisão de sair de casa, já estava na hora, enfim. Aí eu falei, vamos, vamos. Então, nós moramos juntos 3 anos. Uhum. Aí na pandemia nós noivamos. Uhum. Ah, então antes da pandemia você já estava Antes da namorando juntos. pandemia, nós estávamos namorando e na pandemia, dia 12 de setembro de 2020, nós tomamos a melhor decisão das nossas vidas, que foi morar junto. Então, Uhum. nós moramos juntos num quarto de 23 metros quadrados, num estúdio, um pouco maior do que este espaço. E aí foi assim, nós nos conhecemos melhor, e aí juntamos os trapinhos e falei, vamos viver uma história juntos. E aí nós casamos. Estamos há 5 anos juntos, agora dia 12 de setembro, comemorando 5 anos. Então, Ó, tá chegando. Parabéns, gente. Parabéns. É minha isso aí. vida, ele é meu parceiro, melhor amigo, ele é tudo, tudo, Meu, que tudo de legal. bom. Que legal. Parabéns, parabéns. Bela história, bela trajetória. E foi no hospital, eu falo, foi a Viu? enfermagem,
né, de alguma maneira me trouxe, obviamente, o hospital, né, o local de trabalho me trouxe Sim, até sim. ele. Passa mais tempo trabalhando, né? Então, É, a chance de você conhecer alguém que você ama num ambiente de trabalho é e eu falava, esse infinito. estagiário não atende telefone. Ai, mas não atende, gente, mas não ajuda. Então, assim, eu falo, quem diria, né? E hoje aí tá aí meu marido. É. Que E perdure por mais longos anos, né? Amém, se Deus amém, quiser. isso Se aí, Deus isso aí. quiser. E como que é hoje em dia? A gente já vai entrar de novo na trajetória. Mas como que você concilia hoje a enfermeira, a esposa, a mulher que treina, a especialista em comunicação não violenta? Como que você Pois roda é. todos esses pratinhos? Eu sei que mulher já tem o dom para isso. Já. Se a gente se esforça, a mulher tem. Exato, Muito. Mas e exato. aí, como é que é? E nós não temos filhos ainda, Uhum. então, e eu tenho uma jornada de trabalho, né? Trabalho 8 horas por dia, né? 9 horas por dia. Então, obviamente, eu tenho um horário para entrar e um horário para sair. Então, Uhum. né? Sou CLT, tenho esse horário para cumprir. Então, hoje eu tenho o privilégio de morar do lado de onde eu trabalho, praticamente do lado, a 5 minutos. Ah, isso é bom, Então, hein? isso me Em São Paulo, isso é proporciona. fantástico. Eu falo que eu não vou conseguir achar um lugar mais perto do que onde eu estou agora. Então, isso me possibilita, eu chego antes, né? Então, eu tenho só esse vínculo, ele tem um duplo vínculo de trabalho, então isso me permite chegar em casa. Então, esse papel de cuidar do lar, de organizar as nossas coisas, de manter a casa limpa. Então, eu abracei isso para mim. Uhum. Isso foi um desafio também, porque até então, né, eu morava com meus pais, eu tinha meus pais para me ajudar. Então, obviamente, quando você constrói uma família e vai para uma casa, você tem uma casa para cuidar, enfim. Então, e tem o desafio do cansaço, né? A gente tem que ser bem transparente. A gente Uhum. chega cansado e Sim, a normal. energia tá lá no pé, né? Eu acordo muito cedo, eu entro às 7 horas, eu faço a jornada de 6, então tem dias que eu entro às 6 da manhã, então para entrar às Uhum. 6 da manhã eu acordo 5. É. Então, 4, 5 horas da tarde, obviamente, eu já tô mais cansada. Eu não tenho mais 30 anos, né? Eu tenho mais de 40. Então, isso também tem uma questão hormonal, que faz parte, física, enfim. Uhum. Então eu tento de alguma maneira chegar, eu sou uma pessoa extremamente metódica, sistemática, eu acho que um pouquinho de, né, vida? Assim, com as coisas no lugar, né? Então eu não consigo começar a fazer qualquer outra coisa se a casa não estiver limpa, organizada, a louça lavada. Enfim, acho que trouxe isso de casa, dos meus pais, da educação que eu tive. Uhum. Então isso para mim ainda é, né? Aí eu falo, não, aí eu tenho um tempo para mim. As noites para mim são, eu fico mais tempo sozinha, porque ele vai dar aula, então eu consigo pegar mais coisas para eu ler, eu consigo ficar mais livre de assistir um programa que eu gosto. E quando Uhum. eu vejo já tá na hora, eu tenho uma questão de se eu passar daquele horário para dormir, eu sei que depois para acordar vai ser muito ruim, Uhum. né? Sim, sim. Então, relativamente assim, é fácil porque somos só nós dois, então dá Consegue para equilibrar numa boa, equilibrar, né? né? Dá para eu conseguir fazer as coisas com muita calma e tranquilidade, mas é que o dia voa, né? Quando você olha e fala, "Ah, já são Ah, oito sim. horas, a Isso é gente tem que preparar verdade. alguma coisa para comer, eu me preocupo com ele, ele vai chegar, às vezes ele chega 9, 10 horas da noite, então a gente precisa de um tempo nosso juntos Sim, para claro, claro. conversar como foi. Isso é uma coisa que a gente segue como um mandamento, assim, a gente Legal, não vai ótimo. dormir sem a gente contar como foi o dia um do outro. Isso é super importante, né? A Ah, gente sim. mantém esse ritual. Ah, legal. Faz seu Então, Pilates também. eu faço meu Pilates 2 vezes na semana, que eu não abro mão, Uhum. né? Algo que eu tenho muita satisfação, né? E eu sei que a longo prazo isso vai me trazer Sem benefícios, dúvida, né? Sem dúvida. né? Não sou aluna dele, né? Tenho esse desafio de preciso praticar mais atividade física. Eu tenho uma bike dentro de casa que me olha, eu olho para ela e a gente só se olha. A gente treina de final de semana junto Mas final lá. de semana agora a gente está Aí, na ó. pegada da corrida, Boa, então ótimo, ótimo. estamos aí embarcando nos treinos de corrida. Então, o final de semana para nós é muito sagrado no sentido, além de estarmos mais tempo juntos, da gente se cuidar. Então, como a gente está numa região privilegiada, está do lado da Paulista, do lado do Ibirapuera, Ah, sim, é. a gente explora para andar, para caminhar. E agora a gente está Correr. nessa Não, busca aí da legal. Legal, corrida boa. rumo aos 10 km. Muito Vamos bem, começar muito devagarinho, bem. vamos começar com Uns 10 km. 5. 10K em quanto tempo? É bom, conta pra Ah, gente. 10 km a gente faz em 45, 50 minutos. Tá de Tá boa. de boa. Porra, parabéns, cara. Não, E mas aí, você, o que que você acha?
Ser atleta Eu também. faço em 1 hora, tá ótimo. Pô, Ah, subir uma hora, sucesso, sub-60 pra mim tá ótimo, sucesso. cara. Não, Pô. mas isso é uma meta, não é que a gente faça, né? Não, mas tá certo, mas é uma baita meta. Tem que ter meta, tá certo, tem que ter meta. É, Tem que ter e meta. traz um bem-estar danado, Ah, né? sim. Mas, É, porque eu preciso, assim, durante a semana eu fico muito cansada, assim, eu não tenho mais a mesma disposição e energia para eu de fato, depois que eu vejo a casa em ordem, e aí eu já consegui arrumar eu sou tão assim que eu já ela é deixo a muito minha sistemática, roupa, ela gosta de tudo é um no negócio sério, lugarzinho. assim, Ela né? não fica bem se tiver uma louça ou um garfo fora do lugar. É, então, Então, isso eu acho que demanda bastante energia dela. Primeiro. é, É. é. E aí depois que tá tudo ok, meio que dá Isso, aí eu baixada, né? relaxo, Relaxa. né? Muito bem. E Bruna, fala uma coisa pra gente. Você atua hoje com treinamentos e com capacitação dentro do Isso, hospital, do local que você trabalha, é isso? isso. Como que você migrou, né, da enfermagem, do atendimento? Como que surgiu isso na sua vida? E como que é o teu dia a dia agora? É, então, eu estava já como supervisora, né? Minha área sempre foi clínica médica cirúrgica, né? Para o pessoal entender, eu sempre trabalhava em unidades de internação. Sempre foi minha área, minha paixão, porque como eu tinha muito essa questão de pessoas, sempre nos processos seletivos, assim, as psicólogas falavam, ah, você vai ser ótima em clínica médica, porque você vai se comunicar bem com as famílias. E isso deu match, realmente, assim, eu tive muita facilidade para atuar numa área onde eu precisava me comunicar muito, né? Não só com o paciente, a gente não cuida só do paciente, cuida da família, da Ah, rede de sim, apoio exato. e tudo mais. Mas como eu falei, né, muita entrega e obviamente eu estava bastante cansada fisicamente, emocionalmente. Eu já estava já num cargo de liderança, estava como supervisora. Aí eu pedi para, falei, olha, eu vou buscar ó, novos desafios, eu preciso, né, dar um alívio aí dessa parte assistencial e quero embarcar numa nova jornada que até então não era uma escolha aí para a área de treinamento e desenvolvimento. E aí, uma oportunidade maravilhosa de cobrir uma licença maternidade na área de treinamento. Eu fui e falei, vamos lá, né? Vou abraçar esse desafio de dar aula. E aí eu pensei, falei, bom, eu tenho domínio da área que eu trabalho. Se eu tiver que dar aula sobre assistência dentro dessa área que eu peguei experiência, vai ser fácil. Uhum. Mas aí você ir para a área de educação, você tem plateia, você tem palco, você Sim. tem a tua comunicação, as pessoas te olhando, enfim. E aí veio a questão de aprender outras áreas. Então, eu não ia dar só aula da área que eu tinha domínio. Então, aí de repente eu me vi ministrando treinamento na área de UTI, de centro cirúrgico. Então, assim, foi um baita desafio precisar estudar essas outras áreas, né? E entrar firme nessa área de treinamento. Mas eu me apaixonei, me Uhum. apaixonei. Então, eu saí do foco cliente-paciente para o cliente-colaborador, né? Então, Sim. fui cuidar de quem cuida. Ah, Então, isso foi legal. super importante. Precisei me aperfeiçoar, precisei estudar um pouco mais, precisei fazer uma pós em educação, cursos de comunicação, que a competência que eu mais precisava era Uhum. falar bem, precisava me comunicar da maneira adequada. E eu amei de paixão, né? Em 2012 foi o ano que eu fui, né? 2012 para 2013 fui para a área de educação. E tô lá, tô até hoje nessa área de treinamento e desenvolvimento. E aí depois entrei firme na área de capacitação, Uhum. né, desenvolvendo futuros profissionais, né, na enfermagem. Então, profissionais que começam como técnico e vão migrar para futuros enfermeiros. Então, na metade do caminho me colocaram nesse segundo desafio de trabalhar forte com a área de capacitação. E aí meus olhos brilharam também, né? Porque a melhor coisa que você pode fazer é poder falar da tua experiência Uhum, claro. e que isso vai ajudar o outro na carreira dele, ele vai poder levar um pouquinho dos valores, né, que eu construí ao longo desses anos na assistência. E você falando, Bruna, qual que é o teu sentimento quando você percebe, principalmente no início? Eu entendo que Uhum. isso deve acontecer até hoje, mas principalmente no início, quando você percebeu realmente que algo que você ensinou, a pessoa aprendeu, a pessoa, tipo, ela absorveu aquilo, você viu ela colocando em prática. Como que é Isso é isso? sensacional, isso é sensacional. E eu tenho até hoje muitos enfermeiros Uhum. que fizeram parte dos programas de capacitação junto comigo,
e falar, é aquilo que você disse, é aquilo que Pô. faz muito sentido, aquela história que você contou. Porque nada é tão perfeito você ir para uma sala de aula e poder falar da tua experiência, ó, vá por esse caminho, não vai por esse, isso aqui fez sentido para mim, isso aqui pode ajudar vocês. Uhum. Nunca sigam esse caminho. Então, até hoje eu tenho feedback desses profissionais. Pô, Então, que pessoas legal, que hein? começaram muito, né, de uma forma muito genuína ali, como recém-formado, sem bagagem, sem experiência, e eu poder levar um pouco de tudo que eu passei, sabe? Então, esse foi um grande ganho que eu tive no meio trabalhando com treinamento e desenvolvimento. Pô, Foi, que assim, uma legal. grande conquista que eu tive. Que legal. E Bruna, fala uma coisa. Você falou que em 2013, né, que você começou a migrar Foi. efetivamente, partiu para capacitação. Você acha que depois da pandemia mudou o modo como os profissionais de saúde se capacitam, o valor que eles dão para isso? Como que você vê esse cenário hoje? Eu não gosto da palavra difícil, de novo, eu coloco desafio. Hoje, o nosso grande desafio é manter o profissional colaborador que está lá na jornada de trabalho de 6, 8, 12 horas Uhum, dentro de uma sala de aula num formato tradicional. uhum. Então, hoje a gente tem a inteligência artificial que veio aí para nos ajudar, mas assim, o pós-pandemia trouxe o EAD, trouxe o ensino à distância, que Hum. eles tiveram que se adaptar. Então, na área da saúde é difícil a gente falar em 100% de EAD, a gente ainda precisa fazer entregas Ah, presenciais, sim, por conta de treinamento de habilidade técnica, claro. enfim, e isso não tem como fugir. Mas trazer esse colaborador que estava há anos nesse formato de sala de aula tradicional, com instrutor, e de repente ele, agora eu preciso navegar por uma plataforma de aprendizado, onde eu tenho botões de interatividade, onde eu tenho vídeo para assistir, onde eu tenho que caminhar com uma jornada ali diferente. Então, assim, é desafio para os dois lados. Então, tanto para Uhum. nós como instrutoras de enfermeiras de educação, como para eles também. Então, assim, eles têm que dividir, né? Metade do presencial, eles precisam estar lá com a gente na sala de aula, e na sala de aula a gente precisa rebolar também, né? Então, ele não consegue mais uma hora ficar ouvindo o professor falar. Ah, sim, Então, eu exatamente. preciso trazer dinâmica, eu preciso trazer estudo de caso, eu preciso trazer gamificação, eu preciso trazer quiz, eu Uhum. preciso deixar eles falarem. Então, hoje, cada vez mais a gente sai do formato do PPT, Uhum. da telinha, e Sai ele da apresentação e lá. vem para a Então, interação, hoje não né? dá mais. Hoje Uhum. não dá mais para seguir dessa forma. E Bruna, fala uma coisa. Olha o corte, moça. Acho que essa vai ser boa. Quais competências você acha que são essenciais para quem atua hoje na área da saúde? Escuta e paciência. Eu não diria outras duas competências do que essas. Então, são as principais. Uhum. Então, precisa ser paciente no dia de hoje. O próprio nome diz, né? Você vai cuidar de paciente, seja enfermagem ou qualquer área assistencial, o paciente, o cliente, não é o mesmo de anos anteriores. Então, é uma pessoa mais exigente, que tem mais conhecimento que você. Então, assim, precisa escutar, precisa ouvir. Então, a área da saúde hoje está a IA de novo, né? As pessoas têm hoje, já sabem do seu tratamento, do que vai acontecer, Uhum. já sabe o que vai acontecer ao longo da sua jornada na área na história do paciente. Então, eu falo, escutem os pacientes, né? Escutem o que eles têm a dizer, escutem as dores, escutem o que eles estão pedindo, escutem as dúvidas, e sejam pacientes. A gente precisa ser mais paciente com os pacientes, com os nossos clientes. Legal, muito bem. Muito bem. E agora sim, agora vamos entrar em comunicação não violenta. Bruna, o que é a CNV ou a comunicação não violenta? A CNV, ela é uma ferramenta, né? Ela é uma abordagem como outra qualquer. Então, como é uma ferramenta, ali exige da gente prática, né? Então, ela tem uma estrutura, ela tem 4 pilares importantes que a gente precisa seguir. E num primeiro momento parece algo que fica um pouco engessado quando a gente fala de CNV, né? É ferramenta, então é aplicável no dia a dia, não é? Num primeiro momento as pessoas parecem que não faz muito sentido, mas a CNV, ela veio através do Marshall, né, que foi um grande psicólogo da área clínica, um psicólogo norte-americano que trouxe essa ferramenta para o mundo. E ele trouxe uma nova forma, uma nova abordagem de se comunicar.
né? Então, tirando aquelas premissas básicas que todo mundo conhece, de olhar nos olhos, usar o tom de voz adequado, ele trouxe algumas nuances do que é a violência, e aí eu preciso dizer, quando a gente fala de violência na comunicação, a violência ela vem sob diversas formas, ela vem através de sarcasmo, vem de uma ironia, vem de uma contra-argumentação, vem através de um julgamento, vem através de eu te interromper, não deixar você falar, ela vem através de e-mail, em letras garrafais. Então, a violência, ela vem não só eu gritar com você ou agir de alguma maneira agressiva, né? A CNV não tem nada a ver com você falar falar bonitinho, é ser bonzinho, na verdade isso é fake, né? A CNV é você ser assertivo, ser claro com o outro e falar com a verdade, né? Trabalhar com a verdade. Então, é super importante a gente ter em mente que a CNV é só uma maneira diferente de você conversar com o outro usando os 4 pilares, né? Então, não é que você numa conversa precisa seguir essa sequência, mas entender que ela compõe de 4 elementos importantes, né? E que pode te ajudar com o objetivo principal de se conectar com a outra pessoa. Ô, Bruno, O já que você objetivo é falou aí, conexão. e já que você falou, eu te atropelando aqui. Ela acabou de falar um negócio de invadir. Mas eu vou contar um negócio que eu li hoje cedo. Ah, legal. Uma amiga minha, psicóloga, não sei se ela é psicóloga ou estudante de psicologia ainda, mas ela posta uns cards todo dia bem cedo no history dela. E ela falou que a gente estava falando de ansiedade. Que a gente tem muita dificuldade de esperar o outro terminar de falar e a gente atropela, achando que a gente sabe o que você vai terminar de dizer. Só que ela falou, a gente faz isso e embaixo ela deixou uma pergunta. Você se lembra o que você estava pensando há 15 minutos atrás? Na hora que eu li aquilo, meu, eu não lembro o que eu estava pensando há 15 minutos atrás. Como que eu vou saber o que está na sua e na sua cabeça que você está me falando? Então, assim, poxa, vamos tentar respirar um pouquinho, pausar, escutar, né, com verdade, né, com interesse genuíno. Sim, sim. E aí eu acho que faz muito E sentido. você falou uma palavra importantíssima que o Marshall traz como definição da CNV. É o desejo genuíno de entender e compreender o outro sem julgamento e sem crítica. Exato. Então, a comunicação não violenta não significa que eu não deva discordar de você. A princípio, quando as pessoas ouvem falar dela, então quer dizer que tudo que o outro fala, eu tenho que concordar. Não, eu não tenho que concordar, porque nós vivemos hoje num mundo de violência, de confronto, de conflitos, chega como você queira chamar, exatamente porque somos diferentes, né? Então, nós temos valores diferentes, crenças diferentes, é natural, nossas histórias são diferentes. Então, eu pensar A e você pensar B, tá tudo bem. O que acontece é que a gente não respeita o outro. Então, é mais fácil eu te julgar, é mais fácil eu te criticar, é mais fácil eu falar, não, isso não é assim. Eu falei, não, realmente, nós temos divergências de opinião, mas eu preciso compreender e respeitar que isso faz parte da sua história. Sim. Né? Então, a CNV ela é basicamente isso. É como se eu, numa conversa, eu deixo de lado o que é minha opinião, o que é importante para mim, e eu deixo meu coração aberto, eu me entrego, né? O Marshall fala, eu me entrego de coração para você, para ouvir a sua história, e tá tudo bem se na minha cabeça eu não tô concordando com nada que você tá falando. Eu não alinho com o que você tá falando, porque não faz parte dos meus valores, mas eu te respeito. Eu não caminharia dessa maneira, mas eu te respeito tanto que eu tô aberta a te ouvir e talvez pensar de uma maneira a ser. Né? Só que nem é uma habilidade que falta nas pessoas. Então, por isso que é tão importante a questão da escuta. É no silêncio que eu me conecto com você. É no silêncio, sem eu te interromper, sem eu te julgar, sem eu te atacar. Às vezes você está falando com uma pessoa, ela já está formulando Sim. a opinião dela para ela já te contra-argumentar. Então isso é tão ruim, né? As pessoas têm uma necessidade de falar e dar a opinião delas e que não, imagina, né? Então, assim, esse é o grande mal. Então, a gente precisa, assim, eu preciso terminar, você precisa terminar de se posicionar, terminar de falar, para eu trazer
qual é a minha opinião, como eu quero caminhar, como que para mim poderia ser diferente. Uhum. Então, é uma forma diferente de eu me comunicar, não usando violência, não usando mentira, não usando subjetividade, porque o Marshall fala que a gente, quando falta clareza, a gente coloca palavras que não denotam a verdade, né? Então, eu falar, ai, você nunca faz o que eu peço. Nossa, você nunca é muito pesado. Então, tem algumas palavrinhas que a gente usa no dia a dia que nós deveríamos evitar, né? Porque elas não trabalham com a verdade propriamente dita. O que é verdade na comunicação? É o que eu vejo, é o que eu leio, é o que tem comprovação, é o que está acontecendo no momento. Então, a gente trabalha com muita subjetividade nas relações. Então, você nunca faz o que eu peço, é, se você nunca, isso é demais para mim, é tudo muito subjetivo, é tudo muito. Não denota o que de fato, sabe? A gente acaba pedindo mais o que a gente não quer do que a gente quer. Então falta clareza nas nossas comunicações, falta dizer o que a gente sente, falta enxergar o que é a necessidade do outro. Então, assim, a CNV ela trabalha com várias nuances, assim, ela tem vários aspectos importantes, mas uma delas é essa, trabalhar com a verdade. Poxa, legal. E Bruna, fala pra mim, você já deu um overview enorme, sensacional. Mas o que mais brilhou o teu olho, assim, o que mais te encantou na CNV? Falar de sentimento, que até então isso para mim foi o que mais me surpreendeu na comunicação não violenta. Que a gente faz um link com a inteligência emocional e com o autoconhecimento. O Marshall ele traz que quando você numa conversa fala o sentimento que está envolvido, então o quanto é importante eu dizer que essa situação me deixou furiosa, me deixou com raiva, me deixou triste, me deixou decepcionada, faz parte. Então, mais uma vez, por que eu gosto tanto da CNV? Porque ela nos permite me falar que aquela situação me deixou irritada. Então, assim, não é eu esconder a minha fúria, a minha raiva contra você, é eu dizer, ó, isso aqui me incomodou, porque isso daqui me deixa desapontado, me deixa triste. Então, de novo, eu preciso colocar minhas emoções e meus sentimentos diante da pessoa, mas eu também preciso entender a do outro, né? Então, quando a gente fala de sentimento, a CNV meio que nos obriga a gente se cavucar aqui dentro, assim, sabe? Da gente se conhecer mesmo como pessoa. O que deixa a Bruna irritada, o que deixa a Bruna furiosa, o que eu sei que ela vai brigar comigo, que vai fazer talvez ela levantar um pouco o tom de voz. Então isso é super importante, mas o outro também, eu preciso entender isso no outro. Então a partir do momento quando eu trabalho com sentimento e trabalho com a necessidade, então assim, eu sei que isso aqui deixa o Bento triste porque isso é importante para ele. Então, quando a gente entende isso, a gente entendeu a comunicação não violenta. Ah, legal. Então, e linka muito com a psicologia, que a psicologia fala das emoções, fala dos sim. sentimentos. A gente precisa melhorar o nosso repertório de sentimento. A gente precisa entender o que nos deixa alegre, o que nos deixa feliz, o que deixa a gente satisfeito. Então, isso é o que mais me encanta na CNV, é poder falar de sentimento. Muito bem. Agora falando um pouco de metodologia, como que é a abordagem da CNV, como que a gente consegue trazer isso para o dia a dia? Então, a CNV ela tem 4 pilares importantes, já dei aí um spoiler de Ótimo, 2, vamos né? lá. Então, a primeira delas é a observação, que é isso, é trabalhar com a verdade, né? Então, eu olhar a situação e falar, eu chegar e falar, puxa, o Bento passou por mim na rua, ele nem me cumprimentou, que cara insuportável. Isso para Marshall é a avaliação, que é o julgamento que a gente faz. Sim. Então, puxa, será que o Bento não me cumprimentou na rua porque ele não me viu, estava distraído? Tem gente que é assim, é verdade. Exato, É verdade. né? Sei lá, não recordou da minha fisionomia, ele tá com 1000 preocupações, mas é mais fácil eu falar, meu, que cara arrogante. O cara passou por mim, que cara metido, né? Então, o Marshall fala, trabalha com a observação primeiro. Qual que é a verdade? Eu não sei. Ele não me cumprimentou e pode ter sido por tantos outros motivos. Então, o primeiro pilar é a observação. O segundo, sentimento. Então, numa conversa, eu falar dos sentimentos envolvidos. Terceiro pilar, necessidade. E aí, o que é necessidade, que parece ser um pouco difícil das pessoas compreenderem? Necessidade na CNV é aquilo que é inegociável para mim.
Então, existe uma lista, né? Existe uma relação de necessidades da vida. Então, por exemplo, eu tenho as minhas necessidades, por exemplo, de organização, de carinho, de proteção, Uhum. quando ele fala, por exemplo, eu falo, vida, quando você está usando o celular, eu preciso de atenção. Então, ele precisa entender a minha necessidade, mas eu também preciso entender a do outro. Então, a necessidade na CNV é aquilo que é inegociável para mim, que não necessariamente se encaixa numa palavra, se encaixa numa situação. É eu dizer o que é importante para mim. Então, muitas das vezes, as brigas, as discórdias acontecem porque a gente não fala para o outro o que, que é importante. Uhum. Por isso que Sim. tão fantástica a CNV, né? Ah, legal. E a gente fecha com pedidos. Então, é observação, Ah, tá. sentimento, necessidade, Você quer pedido. falar O que, pedido, que é seria ótimo. o pedido? O pedido é a forma como eu fecho a minha conversa, gerando conexão. Então, ao invés de eu exigir que você vá lavar a louça, eu posso pedir para você lavar a louça. Eu falei da louça porque a louça é uma coisa que me incomoda, que acho que deve Muito. incomodar muito. Então, assim, eu falar, vai lavar logo aquela louça. Será que é possível, depois que você assistiu o seu jogo, você consegue lavar a louça? É possível? Então, a gente tem algumas palavras que você faz um fechamento mais harmonioso do que você exigir, colocar um monte de exclamação na fala, né? Então, é possível, podemos caminhar dessa forma. O que que você acha disso? Você consegue se organizar para fazer isso para mim? Então, por isso que eu falo, a CNV é uma prática, porque todo dia você tem que pensar em formas mais acolhedoras, que gera mais conexão para falar com as pessoas. Então, por isso que parece ser uma coisa um pouco difícil, é inatingível, mas na verdade você vai melhorando o seu repertório a cada dia. Então, Uhum. eu não sou não violenta 100% das vezes, claro que não. Mas eu sempre olho por uma perspectiva de que se há uma situação ali de confronto e que a gente pode brigar com o outro, pode entrar num embate, eu preciso entender os sentimentos que estão envolvidos lá, quais as necessidades que estão em jogo e como é que a gente pode fechar aquela situação gerando conexão. Legal, muito bem. Então, é basicamente isso, CNV. Muito bem, Bruno. Você se tocou num ponto que eu achei fantástico e a gente começa a pensar no dia a dia, na relação que a gente tem com todo mundo. Poxa, às vezes eu falo com tantas exclamações, essas coisas, que aí dentro do meu interlocutor eu já sei que lá na cabeça vai falar, nossa, tipo, ele já se arma. Sim. Ele já vai falar, meu, ele já entende que é guerra. E quando a gente consegue entender isso e não mandar esta mensagem desse jeito, porque o fenômeno da comunicação é esse, não é o que eu falo, é o que vocês Sim, entendem, né? Então, assim, eu acho muito legal porque quando você começa a enxergar isso daí, você começa já a trilhar um outro caminho que exato, você vai conseguir uma conciliação. exato, Não sei se exato. mais fácil seria a palavra, mas você vai Sim, conseguir uma sim. conciliação. Então, isso já ajuda Já é muito, um né? caminho, né? E não tem consenso. Quando a gente fala de comunicação, não existe nada do que você possa fazer. Ai, Bruna, vai dar certo sempre? Claro que não, né? Então, você nunca vai saber a reação do outro. Então, por mais que você use uma abordagem diferente de se comunicar, ainda assim você vai ter a violência presente. Então, quando eu fui aprender CNV, quando eu me propus a colocá-la no meu dia a dia, eu pus para mim, porque eu falei, eu não vou mudar o outro, eu não vou deixar tornar o outro menos violento. Eu vou aprender uma forma diferente de me comunicar para que eu me blinde e não sofra com isso. Uhum. Porque ela veio na minha vida justamente em situações no mundo corporativo, por exemplo, e que eu via violência latente, assim, sabe? Num e-mail, que você fala, meu Deus, a pessoa colocou tudo em letra maiúscula. A pessoa ela é violência só com as palavras, assim, no texto. E aí eu falei, não, eu preciso de alguma maneira internalizar isso. Só que ela é uma prática diária. Então, Uhum. todo Sim, dia, sim. até hoje, na minha profissão, no meu dia a dia, no profissional e na vida pessoal. Então, onde eu mais aplico, por exemplo, é no meu relacionamento com ele, é o tempo todo. Tempo todo. Uhum. Coitado do Felipe, que, né, você está, né? Então, é um desafio. Quando a gente fala de comunicação, não tem consenso. Porque às vezes você pode usar a abordagem mais linda e o outro vai continuar sendo grosseiro, vai ser violento, ele vai te julgar, ele vai te criticar, ele vai te interromper, ele vai Uhum. falar, não, eu não alinho com isso, eu não acho que é assim. Não, e tá tudo certo que você não acha que é assim. Eu caminho dessa maneira, eu tenho um pensamento diferente e tá tudo bem. É a bendita vontade do ser humano de ser Exato, ouvido, né? Ele exato, precisa ser ouvido, não exato, adianta. exato.
Uma vez um chefe meu Exatamente. falou, só que a gente tem uma boca e 2 ouvidos, né? Pra gente escutar Escutar mais mais. do que a gente falar. A gente Escuta. falou da escuta, Bruna, que é um ponto muito importante, Sim, só que tem outro ponto muito latente também, que é a empatia. isso. Eu queria que você falasse um pouco pra gente sobre empatia na CNV. Isso. E aí, a gente fala, voltando um pouco na escuta, o Marshall, ele trouxe isso muito forte, né? Então, a chave das discórdias, dos relacionamentos, né? Dos conflitos do dia a dia. Eu não gosto muito de falar de conflito, porque o conflito é inerente à vida. A gente não quer chegar no embate, no confronto. O conflito faz parte. Eu acordar e não saber que roupa eu vou colocar, que curso eu vou seguir, faz parte da vida, né? As diferenças, né? Os conflitos de opinião, eles são saudáveis, eles precisam acontecer. A gente cresce com isso, né? A gente não quer chegar na violência. Então, o Marshall fala, a chave das discórdias e das violências na relação é a forma como a gente fala, mas como a gente ouve. Uhum. Então, não adianta só eu falar de uma abordagem, uma maneira de se comunicar, se eu não falar como que eu tenho que escutar você, né? E infelizmente hoje as pessoas não estão escutando, elas estão ouvindo. E eu falo que é uma escuta seletiva, né? Eu escuto aquilo que eu quero, Sim, né? sem dúvida. Então, e quando a gente fala de escuta, de novo, eu tenho um interesse genuíno, aquela palavra que você trouxe, tão grande pelo que você está falando, que para eu me conectar com você, eu só mantenho silêncio. Se você me perguntar qual é o exercício que a gente pode fazer para aprender a escutar, fica quieto, permaneça em silêncio. Só que isso é super difícil. Porque enquanto você vai estar falando, eu vou estar assim, é verdade. Então, mas deixa eu te falar uma coisa. Então, as pessoas não conseguem ficar em silêncio. E esse foi um exercício que eu tive que fazer na minha formação. Quando eu fiz o curso de CNV, nós ficávamos sábado e domingo treinando isso. E fica um minuto com uma pessoa e fica em silêncio. Uhum. Alguma coisa você vai falar, nem que seja assim, é verdade. Sim, Então, é a necessidade que o ser humano tem de falar alguma coisa. Uhum. E na maioria das vezes a gente precisa ficar quieto. A gente não tem que ter palavra, a gente não tem que ter um conselho para tudo. A gente acha que precisa dar uma devolutiva para tudo. Então, quando a gente fala de escuta, você vê, eu estou olhando nos seus olhos e você está me ouvindo. E é no silêncio que você vai compreender os meus sentimentos que estão envolvidos, as minhas necessidades. Você só vai se conectar comigo ficando em silêncio. Então as pessoas não conseguem. E tá tudo bem, porque eu também não conseguia. Então, isso, de novo, é um exercício, é uma prática que você tem que adotar no seu dia a dia. Então, não tem Nossa. como. E a gente faz muito a escuta simpática. Tem um trecho do filme Divertidamente que mostra isso de forma brilhante. A escuta simpática é aquela quando você está me contando que você perdeu o seu gato e eu chego e falo assim: eu perdi 5, não fica assim Sim, não, sim. né? Ai, nossa, mas por que você tá triste com isso? Tem tanta coisa pior acontecendo no mundo. Ai, mas isso vai passar. Nossa, mas isso daí, você tá triste por isso? Não, imagina. Então, a escuta empática é aquela que, quando você tá sofrendo, eu me conecto tanto com você que, se precisar, eu choro com você. Uhum. Então, as pessoas falam: ai, Bruna, mas se a pessoa tá contando uma coisa ruim, triste, eu não tenho que animá-la? Não. Porque muitas das vezes a dor que o outro traz, você não tem o que falar. Porque aí eu tenho que linkar com a empatia. Uhum. Eu não consigo me colocar no seu lugar. A definição de que empatia é me colocar no lugar do outro não existe. Como que eu vou conseguir me colocar no teu lugar? Eu não consigo me colocar no teu lugar. Uhum. A gente pode ter vivido as mesmas experiências de dor, de perda, mas a minha história é a sua, é a sua. Uhum. Então, quando a gente fala de escuta, ela linka com empatia nesse sentido. Eu não consigo me colocar no seu lugar. Se você está me contando que você perdeu o seu gato, eu não tenho o que te dizer, porque eu não tenho gato. E mesmo se eu tivesse perdido 5 gatos, essa é a minha dor. A forma como eu encarei essa dor é diferente da tua. Exato, exato. Então, o ser humano, infelizmente, por uma questão talvez cultural,
ele minimiza a dor do outro, ele desvaloriza o teu sentimento. Às vezes você tá com... aquilo para você tá tão ruim, você tá tão triste, aí vem alguém e fala, nossa, mas tem milhões de pessoas passando por problemas piores, e você tá... A pior coisa que você tem é ouvir um negócio E a sua desse. dor é sua, cada Ela é um tem o sua, seu sentimento, exatamente, exato. né? É. Então, por isso que Marshall foi muito perfeito em trazer os 4 pilares e trazer a escuta e empatia sobre um outro olhar, Uhum. né? Então, de novo, eu não me coloco no lugar do outro. O Karnal tem um vídeo sensacional que fala sobre isso. Então, assim, se eu entrar aqui e falar que eu tô morrendo de frio e você chegar e falar, nossa, mas tá super calor aqui dentro, você já tá sendo violento comigo. Uhum. Então, assim, é o meu sentimento, é a minha sensação, é o meu desejo, não é tua, e isso precisa ser respeitado. Sem dúvida. Então, eu acho magnífico. Quando fala de escuta e empatia, e de novo, a gente tem que exercitar isso todos os dias. Ah, sem dúvida. Todos os dias. Ô, Bru, agora Todos fala os uma coisa dias. pra mim. Por que Porque temos a essa girafa? Esse material apresenta isso pra gente. Porque tem uma girafa entre nós no podcast, né? O Marshall, quando ele trouxe a comunicação não violenta, ele escolheu um animal que melhor representasse essa abordagem, essa forma de se comunicar. Então, a girafa, essa é uma das girafas. Como eu não posso ter de estimação, eu tenho várias dentro da nossa casa, minha vida. Eu tenho umas 7 girafas. A girafa, ela representa, dentro dos mamíferos terrestres, é o animal que tem o maior coração. Então, já que é uma comunicação que eu me entrego de coração para o outro, ele escolheu um animal. Ele faz 2 analogias. Ele faz com o chacal, que é um animal. Então, ele usa o chacal, ele tem um olhar de julgamento. Então, a hora que você está falando, eu não alinho com o que você está falando. Você já conversou com pessoas assim? Sim. Que é aquele olhar de ataque, né? Então, ele escolheu o chacal como um animal para representar o julgamento. E a girafa ele trouxe como um animal para representar a CNV como uma comunicação de se entregar. Uma comunicação de se entregar com o coração. Então, ela tem o maior coração, o órgão coração. Sim, sim. Então, ela é perfeita. Então, toda vez que eu olho para uma girafa, eu lembro que eu preciso me conectar com as pessoas e lembro que eu tenho que me entregar de coração, que eu tenho que levar sentimento e necessidade. Então, é uma forma de você manter a paz, né? Então, quando a gente olha as girafinhas em casa, a gente não permite a violência dentro de casa. Não, legal. Por isso que as girafas me rodeiam, assim. Uma ótima analogia. Eu aprendi assistindo o Discovery com meu filho que ela tem esse coração exatamente para bombear o sangue até lá em cima. Por isso que ela precisa disso. O que a gente tem aqui? O que são esses livros? O que é esse jogo? Esse aqui é só uma forma, talvez não fique tão palpável, né, o que a gente conversou aqui, porque, de novo, né, ela precisa ser praticada, a comunicação não violenta. Então, a gente pode começar com uma boa leitura. Então, eu não recomendo outra, que é o livro do Marshall, né, de comunicação não violenta. É a Bíblia da comunicação. Se a gente quer entender um pouco mais sobre ela, é este livro, né, do Marshall Rosenberg. E tem esse livro que ele fez pensando na comunicação não violenta no trabalho, trazendo para o mundo corporativo mesmo. Acabam sendo muito semelhantes, mas os dois trazem a ferramenta de forma brilhante, assim, e são 2 leituras muito gostosas, rápidas, assim, eu super indico. A Elisama também é uma escritora que eu gosto muito, ela é psicanalista e ela fala muito de educação violenta. Ela vai muito para a linha da educação infantil. Então, pensando em mães que gritam com seus filhos, que tem um pouco mais de dificuldade, quando a gente fala de criança dentro de casa, eu super recomendo o Porquê Gritamos, que é um livro sensacional, que a gente grita, algumas vezes a gente, né, grita, isso sim. É um ato de violência. Tem um outro livro dela, eu não trouxe porque eu emprestei, e livro é uma coisa que às vezes não volta, né? Que chama Conversas Corajosas, que também ela traz um pouco da comunicação não violenta. Ela é uma das poucas escritoras que trazem a ferramenta da CNV na sua literatura. Então, ela é ótima. E né? o que é essa caixa aqui? E o Grok é um jogo de baralho, né? Então, é uma forma de você... É um jogo simples de cartas. Então, são 150 cartas, 75 de sentimento, 75 de necessidade. Então, é um baralho que você pode comprar pela internet, nas grandes livrarias, enfim, é super fácil de adquirir. Vende nessas plataformas de vendas, enfim.
Qual é a ideia do Grok? É você melhorar o seu repertório de sentimentos e necessidades. Então, eu posso jogar sozinho, nós podemos jogar em dupla, nós podemos jogar em grupo. Então, você me conta uma questão que você está passando na sua vida, seja de conflito ou não, uma situação, uma dor, um desafio, enfim. E aí você busca nas cartas os sentimentos que estão envolvidos e as necessidades. Então, seria uma forma de eu me entender, né? Buscar os meus sentimentos e necessidades envolvidos naquela história, naquela situação, ou eu buscar em você. Então, enquanto você está contando, eu busco na carta, nossa, Bento, isso aqui eu vejo que para você te deixa muito irritado, te deixa angustiado. Por quê? Porque isso aqui eu penso que valorização, proteção, amor, segurança é importante para você. Então, seria uma forma das pessoas melhorarem o seu vocabulário. Então, eu falo que é uma ferramenta de autoconhecimento, o Grok. É eu buscar no baralho uma forma de eu me entender como que eu me comporto frente às situações da vida e buscar as necessidades no baralho. Então, Legal. esse jogo é fantástico. Tem 20 formas de jogar o Grok, eu super recomendo, super indico. E ainda assim, de novo, né? E só isso aqui não basta. A gente precisa internalizar ela no dia a dia. Ah, sem dúvida, No né? dia a É dia. o passo a Todos passo, os é contínuo, né? dias, Como todos qualquer os dias. treino, né, Fê? Não é Exato. verdade? Como qualquer treino, qualquer coisa. Se a gente para, a gente Se define. retrocede ou a gente Isso. perde a habilidade, né? Exato, exato. Bru, fala uma coisa pra mim. A gente fala do B-Talk Podcast. E o B, pra quem não sabe, gente, a gente sempre pede um lado B dos nossos convidados, alguma coisa que você faz que não é todo mundo que sabe. Você tem alguma coisa que você gostaria de dividir com a gente, ou que você faz, ou que você fazia, ou que você pretende no futuro fazer? Eu tenho, assim, eu tenho um lado B meu, duas coisas que eu fiz na vida. Uma delas que eu gostaria de resgatar, que eu fui dançarina de dança do ventre. Aí, ó. Eu Inesperado, viu? fiz Ó, o lado muitos B. anos de dança do ventre, me apaixonei, eu me apresentava, enfim, me realizava assim como mulher. Enfim, isso ficou guardado, né? As roupas, inclusive, estão guardadas, né? Então queria resgatar. A dança do ventre fez parte da minha adolescência, da minha trajetória aí Uhum. como pessoa. Fui nadadora também, nadei profissionalmente, Olha aí. né? Pratiquei a natação durante muitos anos, então. Mas enfim, passou, né? Não segui. Então, se eu pudesse voltar, assim, a dança do ventre seria uma grande paixão que eu gostaria de resgatar. E algo que eu gostaria muito de fazer é a faculdade de psicologia, Ah, embarcar na graduação legal. em psicologia. Então, eu tenho Uhum. esse sonho. Não sei, a gente tem que acreditar em propósito. Acho que esse é um segundo propósito Sim, que, sim. que eu acredito que Deus colocou. O primeiro foi a enfermagem, a segunda foi estudar a CNV e a terceira, quem sabe no futuro, fazer uma Psicologia. segunda graduação em psicologia. Legal, muito bem. Agora eu vou pedir para vocês um autógrafo nessa camiseta. Lembra nos tempos de escola, final de ano? Uhum. Com Todo mundo certeza. levava uma camiseta para Formatura, o terceiro pessoal assinar? colegial. Então eu quero, por favor, Ah, que um autógrafo demais. de vocês. Por favor, Bruna. Por favor, Felipe. Deixa eu segurar aqui para você, Eu porque posso senão... escrever alguma coisa assim? É só minha Deve. assinatura. Não, deve. Ai, que nostalgia. É, acho que eu não tenho mais camiseta, não, dessas da Sabe o que é escola. bom? Ninguém aprontou ainda, porque nas da escola, né, o pessoal mandava cada coisa que... É, era que nem gesso, né? Quando você ia com gesso. Exato. A quinta série, você que está acompanhando, aí você já entendeu, né? Que o pessoal fazia desenhos que não eram muito legais, né? Principalmente no caso do gesso, a pessoa tinha que ficar lá um mês com o negócio, né? Escrito. Aquele. Vai lá, O Fê. gesso, nossa, o gesso, com certeza. Vou pôr aqui só Felipe aqui embaixo, que a Pode Bruna colocar, irmão. Tomou espaço. já tomou. Gratidão também, né? Boa.
Ainda escrever com uma canetinha, numa camiseta, né? Não é tão simples como uma folha sulfite, né? Gente, quero agradecer demais a presença de vocês. Esse papo foi sensacional, voou o tempo. A gente precisa retomar sobre esse mesmo tópico. A gente precisa fazer uma parte 2. Vamos já conversar sobre isso. Sim. Muito obrigado mesmo, Bruna. Enriqueceu demais. Eu aprendi muito hoje. Felipe, você também. Foi muito legal. Vocês agregaram demais. E para você que está nos acompanhando, espero que vocês tenham curtido tanto quanto eu curti esse papo com essas duas pessoas que esclareceram muito sobre muitas coisas de vida e também sobre a comunicação não violenta. Muito obrigado pela presença de vocês mais Nós que uma vez. agradecemos. Obrigado vocês que ficaram com a gente até aqui e até a próxima. Valeu!